Amigos queridos, que todos tenham um bom dia, uma manhã florida, com vibrações amorosas, enriquecidas pelas luzes do Evangelho. É com muita alegria que convidamos a todos a entrarmos nessa sintonia de amor, para que o Evangelho possa nos oferecer toda essa sintonia. Hoje nós iniciamos o capítulo 26º, Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, dom de curar. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Mateus capítulo 10, versículo 8. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, disse Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação prescreve que ninguém se faça pagar aquilo porque nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhe dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizesse dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Senhor Jesus, amado Mestre, sob as luzes benditas do seu Evangelho, convidamos a todos a olhar para dentro de si, sentir esse manancial de luz e de amor que Deus nos concedeu, e que os nossos pensamentos estejam sempre alinhados ao bem, para que cada um possa conquistar os momentos felizes da compreensão, do amor, alimentando o seu pensamento na fé e na coragem, pois estamos vivendo momentos que todos nós temos sido convidados a vivenciar o bem, a caridade, mas acima de tudo, a fraternidade. Essa fraternidade que nela está contido o amor, a fraternidade, o respeito e a ética. Que nós tenhamos força, Jesus, para vencer a nós mesmos e que o amor possa cobrir a multidão dos nossos erros. Que assim seja, Jesus. Amados irmãos, esse é um item, o dom de curar. Nós gostaríamos de dizer-lhes o que nós precisamos curar em nós. Quando ele diz, restitui a saúde aos doentes. Que doença é essa que nós temos? Será a doença do corpo ou será a doença da alma? Serão os males que nos atormentam, gerado pela força dos nossos sentimentos ainda tão desalinhados? Que doença tem surgido em nós, que nós temos visto tantas pessoas a desistirem da luta, da vida, aniquilando as possibilidades de reeducar? Portanto, nós precisamos refletir muito se nós temos também esse dom de curar o outro. E acredito que todos nós já temos um pouco mais do que pensamos, porque nós sabemos que a mediunidade, ela é um celeiro de luz. O Emmanuel compara a mediunidade com a luz, porque ela nos amplia o nosso olhar, ela ilumina o nosso pensamento, e nós vamos ver que toda a luz, ela tem uma força maior, é uma luz providencial que nós estamos falando. E todos nós somos médiuns. É preciso confiar mais para que aquilo que temos dentro de nós, que não é simplesmente um dom, mas também é uma faculdade importante, que reflitamos na divina missão que a luz exerce sobre nós e que também nós possamos expressar de maneira
que venha atender às necessidades do outro e que todos nós possamos refletir nesta possibilidade de colaborar com o bem-estar do outro. Queridos amigos, nós sabemos que todo núcleo de energia, quando ela é luminosa, ela tem uma utilidade específica. Uma lâmpada, ela clareia o ambiente. Um foco de luz na escuridão, ela dá sentido aos navegantes, aos transeuntes, àqueles que estão caminhando. E nós sabemos que Jesus nos trouxe o exemplo da candeia, e a candeia, ela ilumina. Por mais frágil que ela seja, onde ela estiver, ela é um foco vigoroso que vai nos auxiliar, clareando. E essa candeia, muitas vezes, nós esquecemos de analisá-la, ela é como a mediunidade. Ela é um foco de luz que amplia o nosso horizonte para que entremos em sintonia com a espiritualidade maior. Então, nós perguntamos: o que de graça eu tenho recebido? Que luz é esta? Quando Jesus disse para que nós pudéssemos fazer isso gratuitamente, auxiliar com a faculdade de curar, nós precisamos entender o que é o papel da mediunidade, o que é o papel que o Evangelho de Jesus vem nos trazer. E no livro do Espírito de Verdade tem uma mensagem que nos leva assim à grande reflexão trazida pelo nosso querido Eurípides. Não é só, meus irmãos, o dom de curar, mas também de aliviar, que todos nós somos capazes de fazer. Quando estendemos as mãos, nós somos capazes de ofertar o melhor sentimento em relação ao outro. E nós vamos ver então que Eurípides, nessa mensagem do livro O Espírito de Verdade, a lição 67, intitulada Mediunidade e Jesus, ele vai nos mostrar que quem hoje ironiza a mediunidade em nome do Cristo, esquece naturalmente de que Jesus foi quem mais a honrou neste mundo. Ergueu ao mais alto nível de aprimoramento e revelação para alicerçar a sua eterna doutrina entre os homens. Nós por aqui vamos ver que Jesus honrou essa faculdade, dando a todos os discípulos a certeza de que eles também, se fossem portadores de fé, eles poderiam contribuir com o Cristo, com aqueles espíritos que ainda nos atormentam, ou com aqueles que se sentem ainda tão agredidos pelas vibrações doentias. O que é o dom de curar? Nós sabemos que o dom de curar é uma mediunidade que nós temos quando nós conseguimos conquistar um patrimônio moral junto a um patrimônio que não só o moral, que é o mais importante, mas também um patrimônio espiritual que nos alimenta e nos sustenta da fé e da confiança. Então, quando nós vamos ver trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os que estão mortos nas sombras, nós vamos ver que sombras, na sombra dos crimes, das desilusões, da ingratidão do mundo. Então, todos os nossos irmãos, ou todos nós, podemos, de alguma forma, oferecer ao outro o que nós temos. E isso, para mim, é um nome que nós ainda não conseguimos alinhar muito com o nosso pensamento, por não termos esse conhecimento que nos liga a Deus, lembrando que tudo que nós recebemos é gratuito, veio gratuitamente, ninguém comprou nada.
é a nossa fidelidade a Jesus. Nós precisamos sermos fiéis a essa verdade. A fidelidade de Jesus é um convite que todos nós temos para que a gente possa servir com confiança. Não somos nós que muitas vezes falamos para os nossos irmãos ao esclarecer, mas muitas vezes são os espíritos amorosos é que falam por todos nós. Então, nós vamos ver que a mediunidade que nós estávamos falando, que Eurípides nos traz, nesse livro do Espírito de Verdade, a gente pode ver que Jesus, ele erguendo ao mais alto o aprimoramento da revelação, ele alicerça a sua doutrina em nossos corações. Por isso que nós falamos que a mediunidade é como se fosse uma luz. E ele descreve como é que Jesus começa o seu apostolado divino, santificando os valores da clareaudiência, da clarividência, quando ele pode estar juntamente com Maria e Isabel, quando ainda no ventre, em que, quando a Maria visita Isabel, Isabel fala que seu filho, que seria o João Batista, já pulava no seu ventre. Ora, Maria e Isabel, elas não podiam ter filhos, mas a divina providência da mediunidade envolve as duas, porque todas duas viram o anjo Gabriel na clareaudiência e na clarividência. E foi assim que as duas souberam que elas estariam concebendo dois espíritos. Nós sabemos que Ana e Simeão, também no estabelecimento da Boa Nova, José e Zacarias, todos foram agraciados com essas duas faculdades mediúnicas. E Jesus, ele continua, desde pequeno, a falar no templo, com os doutores do templo, de uma forma brilhante. A sua palavra era um veículo para tocar os corações. E muito cedo ele já conseguiu fazer os efeitos físicos, transformando a água em vinho nas bodas de Caná. Ele era jovem, ele não tinha começado ainda o seu trabalho. A mediunidade, ela não tem idade, queridos irmãos. É preciso que a gente analise quantas curas Jesus lhe fez, quantos cegos e paralíticos, quantos aflitos ele reconstituiu a saúde. O dia que nós conseguirmos alinhar o nosso pensamento no bem, com as leis de Deus, essa mediunidade expandirá sobre todos nós e nós poderemos então compreender o que o Evangelho está nos dizendo. Esse dom Deus libera gratuitamente para alívio dos que sofrem como meio de propagação da fé. E Jesus nos recomenda, nesse pequeno item do Evangelho, mas de tão grande profundidade, que todos nós devemos tomar cuidado para não fazermos especulações que vão aumentar a nossa vaidade e nem fazer o comércio de tudo isso que nós temos recebido de graça. E nós vamos ver que a mediunidade, ela se desdobra em vários sentidos no trabalho do Cristo para nos mostrar que todos nós podemos também alcançar isto quando tivermos alinhado com a verdade. Eurípides, nessa mensagem, ele nos diz que é preciso glorificar todas as oportunidades, porque nós vimos na materialização e na transfiguração, ao lado de espíritos radiantes, no Monte Tabor, elevando sempre o magnetismo, aliviando os enfermos. Jesus foi um cenário vivo desta mediunidade para nos revitalizar em esperança. Quantos corpos Jesus revitalizou-os
achando que estavam num estado cadavérico, mas nós sabemos que foi o seu amor que, como Lázaro, lhe retira o Lázaro já do sepulcro, porque ele tinha uma clarividência e percebeu que Lázaro não tinha morrido. Outros efeitos físicos que Jesus fez pelo amor é a multiplicação dos pães e dos peixes para aquela turba faminta, a fim de que ele pudesse não só apaziguar as forças da natureza que estavam toda naquela turbulência, mas também ele confirmou diante daquele povo, daqueles homens, o intercâmbio amigo entre os vivos da terra e os vivos da eternidade. Esses vivos da eternidade são os espíritos que reaparecem muitas vezes para auxiliar, como nós vimos no dia do Pentecoste, um momento inesquecível do Evangelho, quando seus mensageiros convertem os apóstolos em médiuns falantes na praça pública para esclarecimento do povo necessitado de luz. Olha que maravilha! Todos falaram as línguas diferentes e que todos pudessem entender o que os seus discípulos estavam falando. Então, não é difícil, meus amigos, observar a mediunidade como um recurso espiritual. Mas quanto tem sido difícil para todos nós mantermos uma sintonia com esses espíritos, sem confundir que a doutrina espírita ela expressa para todos nós o cristianismo redivivo, que é essa doutrina de luz. Nós nem sempre valorizamos tudo isso que a fé nos proporciona, que a educação do pensamento nos promove, e nós vamos ver que pela fé, pela educação, pela virtude, nós construímos os veículos divinos que são tão respeitáveis. Por isso precisamos compreender, dar de graça o que é de graça recebestes. Nós não podemos multiplicar os talentos medianímicos se nós não tivermos dentro de nós a confiança e o amor. Nós precisamos entender que as mãos de Jesus operaram tantos milagres, vamos assim dizer, para a época, e que hoje deixou de ser milagre porque a ciência já nos explica. Mas Jesus nunca desligou do pensamento de Deus, porque ele era o verdadeiro médium de Deus. Jamais Jesus fez qualquer barganha em tudo aquilo que ele construía. Então, nós precisamos erguer o nosso pensamento e termos mais confiança em tudo isso que a doutrina espírita tem nos esclarecido. E às vezes nós queremos só sermos beneficiados, mas não nos sentimos capazes de beneficiar o outro. Essas são as nossas desculpas da nossa incompetência, mas não há incompetência para aqueles que desejam amar e servir. Deixo hoje uma reflexão para todos, porque todos somos médiuns. O dia que nós estivermos todos alinhados com o bem, na certeza de que somos um espírito a serviço da evolução de nosso ser, quando nós compreendermos que isso vem de graça, a mediunidade é uma faculdade gratuita, mas que muito colabora com o nosso crescimento espiritual, com a educação do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, especialmente quando nós conseguimos perceber a grandeza que o bem processa na nossa intimidade espiritual. E nessa hora, Jesus, nós te pedimos pela fluidificação das águas que estão junto de nós, para que estas águas sejam transformadas em medicamentos e que o passe nos revigore,
como nós estamos pedindo para revigorar a nossa alma, transformando-a em medicamentos. Ó Jesus, o passe amigo é o testemunho do amor destes benfeitores que nos ensina que vale a pena amar, vale a pena servir. Quanto temos sido agraciados por amor destes benfeitores. Que assim, Jesus, esse passe, esse olhar doce e terno de Jesus estenda para todos os nossos irmãos que ora passam por suas dificuldades. Envolvei os lares, os irmãos que se encontram aflitos nos hospitais. Que a misericórdia do vosso amor, Jesus, se faça no coração de todos. Ó Mestre, que a sua paz, seu infinito amor, permaneça com todos nós. Queridos amigos, irmãos de caminhada, receba o abraço carinhoso do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja.